Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 13 de Gênesis. Apenas esse capítulo hoje, que no meu ponto de vista ele foi bem especial. E a palavra de Deus diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo que tinha. E Ló, que era sobrinho de Abraão, foi com ele. Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então, Abraão disse a Ló: Não deve haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe para onde você está, o norte, o sul, o leste, o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém. Senhor, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, Senhor. Remova, Pai, todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti e nos abençoa através desse devocional. Que o Senhor cresça, Pai. Queridos, como é lindo a palavra de Deus. Quando a gente para entender um pouco mais a história, sabe? Pensa, Abraão tinha acabado de passar por um erro. Ele chegou no Egito, ficou com medo da sua esposa, dele falar que Sarai era esposa dele, porque Sarai era muito bonita, e ele cometeu o erro de falar que a esposa dele, na verdade, era a irmã dele. E aí, ela caiu na graça de Faraó, e aconteceu tudo aquilo, Faraó foi amaldiçoado por ele ter se deitado com a esposa de Abraão, e aí ele saiu daquela terra. Pensa, Abraão tinha acabado de cometer uma atitude errada. E aí ele chega, sai do Egito, vai para o Neguebe, rico, com muito gado, muito ouro, muita gente com ele. E o sobrinho dele, Ló, também, com muito gado, muito ouro, porque andava junto com Abraão, prosperou também. E os pastores deles começaram a discutir, porque não tinha terra regada o suficiente para tudo aquilo todas aquelas pessoas que andavam com eles. E aí Abraão, tão sábio, disse: Não deve haver conflito entre nós, porque nós somos parentes chegados. Primeira lição que eu tiro de hoje é essa:
Eu já falei isso aqui antes. Aonde há a presença de Deus, não há nenhum tipo de briga ou contenda. Se existe alguma briga no teu meio, a presença de Deus saiu. Então não deseje isso para sua família. Converse, exponha seus sentimentos, suas emoções com respeito, com mansidão, mas jamais com contenda. E a segunda é sobre a promessa. Gente, o Senhor tinha falado para Abraão que ele seria pai de nações, que ele seria abençoado com tantos herdeiros que não poderia contar. Mas isso ainda não tinha acontecido. Ele estava andando, peregrinando ao lado da esposa estéril. Só que ele já acreditava e confiava tanto em Deus, nas promessas que Deus tinha feito para ele, que ele faz e tem atitudes como se já tivesse acontecido. Olha isso, no capítulo 13, no versículo 10. No versículo 9. Abraão fala assim para Ló: então, a gente não pode ter contenda, brigas entre nós, então vamos nos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro, certo? Aí ele fala assim: peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Não está toda a terra aí diante de você? Gente, Abraão olhou para aquela terra toda como se fosse dele, porque Deus já tinha prometido que seria. E ele falou: escolhe, Ló, para onde você quer ir. Gente, quando você tem uma promessa, você tem que falar, andar, ter atitudes, trazendo à existência aquela promessa. Já é real. O que é que você já recebeu da parte de Deus, que Ele já disse que Ele vai realizar na sua vida? Por que você não traz à existência? Por que você não caminha e fala como se já existisse? Porque foi isso que Abraão fez aqui. Falou: Ló, olha, a gente não pode brigar, então vamos nos separar. Tá vendo toda essa terra aqui? Escolhe para onde você quer ir. A terra não era dele, mas ele agia como se fosse. Meu convite hoje é: traga à existência aquilo que queima em seu coração, que foi Deus que plantou no teu coração, esse sonho que Deus entregou para você. Ande, marche, trazendo à existência. E, gente, Ló, nessa hora, ele ergueu os olhos e ele viu um campo bem regado. Ele falou: eu vou tirar vantagem disso aqui. Eu vou escolher esse campo regado. Mas ele sabia que naquela área existia Sodoma e Gomorra. Sodoma era uma cidade de pessoas más, grandes pecadores contra o Senhor. E Ló escolheu o lado aparentemente mais promissor, visando os próprios interesses de Ló, sabe? Ele queria tomar vantagem naquilo, ele não levou em conta que ele estava escolhendo colocar as tendas dele na direção de Sodoma, na direção do pecado. Ele só olhou e desejou o campo mais próspero. Nossa, isso te faz lembrar de algo? Olhar e desejar. Vocês lembram lá da serpente induzindo Eva a olhar, a desejar? O pecado é assim, ele começa com os nossos olhos, com os nossos desejos, nos confundindo. Então, Deus também vem nos dizer nessa manhã: não faça escolhas pela aparência. Quando Ló ergueu os olhos e contemplou aquele belo engano, aquela cobiça dele, ele escolheu, só que logo ele seria destruído por conta daquilo. Enquanto Ló olhou no horizonte e viu um campo próspero, que ele estava desejando para benefício próprio, Deus mandava Abraão erguer os olhos e contemplar o que seria dele para sempre. Sabe, Jesus, ele se lembrou dessa mansidão de Abraão. Lembra das bem-aventuranças, né? Que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Abraão era conhecido como o pai da fé, não é mesmo? Não era só porque ele fazia tudo que Deus mandava, mas porque ele escolheu ter um coração governado por Deus. Tudo que ele possuía, ele depositava no altar do Senhor. Ele não considerava que nada era dele, nada era propriedade dele. Tudo vinha de Deus e era de Deus. Sabe, a verdadeira adoração não estava naquele altar de pedras que ele construía, mas a adoração de Abraão estava no coração dele, no coração manso e humilde dele. Sabe, às vezes nós vamos encontrar situações difíceis, até mesmo dentro da nossa família. Mas nunca deve ser motivo de discórdia, porque o Senhor, Ele nos chama para sermos como Abraão, tirando de nós todo o nosso orgulho, nosso egoísmo e que prevaleça em nós a mansidão, a paz, a unidade. Não deposite a sua confiança em coisas que você vê, em coisas que você olha pela aparência, talvez você deseja, porque a sua confiança, a sua esperança sempre será no Deus vivo, no Senhor do nosso coração. Mas se ainda assim você cair, como Ló caiu, que olhou aquilo que parecia bom, que desejou, cobiçou, mesmo assim, se você cair, Deus nunca deixa de te ouvir. Se humilhe, reconheça, peça perdão e encontre no teu Pai amoroso, no Senhor Deus amoroso, encontre nele a graça, a misericórdia e o perdão dele. Não procrastine, querido, não adie o que você precisa fazer, não adie pontos finais que você precisa colocar. Se você está sendo tentado, como talvez Ló foi ao olhar para aquela terra próspera, você está sendo tentado no seu trabalho, nos relacionamentos, a fazer escolhas que você sabe lá no fundo que não são boas, porque não vale a pena ser rico e perder a sua alma, perder a sua salvação. Se você está sendo tentado, lembra dessa palavra de Abraão. É melhor você ser um peregrino, um estrangeiro, do que você ser um rico perdido. Abraão contemplava a promessa de ser dono de toda aquela terra e esperava. E andava como se já existisse, esperava. Porque a promessa era: Deus nos dará o mundo. E realmente, nós somos descendentes de Abraão, essa promessa ainda existe para nós. Deus nos dará o mundo, porque Ele fará um novo céu e uma nova terra. Sejamos peregrinos e estrangeiros, aquele que está sempre procurando a pátria celestial. É isso que verdadeiramente importa, queridos. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por mais uma lição que o Senhor nos dá. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que em nossas casas, eu e a minha família e todas as famílias que estão ouvindo esse áudio, nós serviremos ao Senhor. Acampa os teus anjos nos nossos lares, Deus, que não haja conflito entre nossas famílias, entre nossos parentes. Pai, que andemos como Abraão, firmes na promessa, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Eu trago à existência hoje, Senhor. Nós estamos aguardando a promessa da pátria. O teu novo mundo, o teu novo céu, a nova terra. Nós queremos estar salvos, Senhor, quando Jesus voltar. Deus, não permita que façamos escolhas baseadas na aparência, escolhas erradas. Mas se porventura, Pai, tivermos pecado, nós reconhecemos, pedimos perdão, nos arrependemos de nosso coração, reconhecemos que somos pecadores diante de Ti, entregamos ao Teu altar, aos Teus pés. Nos humilhamos e nos rendemos, Pai, e renunciamos tudo aquilo que não vem de Ti e queremos viver e experimentar a Tua graça. Pai, que a gente não adie mais o que precisamos fazer e que a gente ande rico do Teu amor. Apenas a Tua graça nos basta. Pai, nos abençoa, Senhor. Nos livra do mal. Alarga as nossas fronteiras e que a Tua mão venha sobre nós. Faz a Tua vontade. Amém.